Amados e queridos irmãos, nesta manhã de sábado, estamos... É assim, vocês sabem que o microfone na mão, câmera na frente, os irmãos assim, eles, né? Fica forte. Incrementa o vocabulário, incrementa a tonalidade da voz muda, é um negócio impressionante, é um salve dessa, não é, Amado? Posso diminuir um pouquinho, eu só por conta do barulho? Assim, tá bom? Tá bom? Tá até fresquinho, né? Deixa eu então procurar o arquivo aqui, mas só aproveitando aqui a fala inicial. Então nós temos na Bíblia Sagrada vários gêneros de literatura, né? De linguagem, melhor dizendo, literatura não, vários gêneros de linguagem. Tem a linguagem literal, a linguagem figurada e a linguagem simbólica. Então a gente tem que entender também todas essas peculiaridades aí. Além disso, nós temos, por exemplo, profecia. Então você interpreta a profecia de uma forma. Você tem parábolas. Então as parábolas nós interpretamos de outra forma. Então a gente percebe que a Bíblia ela não é um gênero só literário. Ela contém vários gêneros literários. Poético, por exemplo. E nós não usamos das mesmas técnicas para estar interpretando de uma forma só. Então, cada um desses gêneros literários nós usamos então uma abordagem, um método diferente, tá bom? Então são essas coisas que a gente vai estudar e a gente precisa. Literal, simbólico, figurado. Literal, simbólico e figurado. São as três linguagens principais da Bíblia. E aí a gente vai perceber porque, por exemplo, se há um símbolo na Bíblia, esse símbolo ele quer dizer alguma coisa. Nós vamos retomar isso, tá? Não se preocupa não, só estou aqui dando uma pincelada para que a gente entenda. Então aquele símbolo, ele representa alguma coisa, né? Então nós precisamos descobrir o que aquele símbolo representa. Ele aponta para quê? Então o que representa o óleo na Bíblia? O que representa o vento na Bíblia? O que representa o fogo na Bíblia? O que representa a pomba na Bíblia? E aí a gente vai se deparar com um texto onde há, por exemplo, esse símbolo. Aí a segunda pergunta que deve ser feita é o seguinte: mas esse símbolo, o significado dele aqui nesse texto também tem o mesmo significado em outra parte da Bíblia? O mesmo símbolo? Aí que a gente precisa, nem sempre, né? Nem sempre. Então aí a gente vai fazer esse exercício de pegar textos, de abordar essas diferenças aí, tá bom? Então é um pouco trabalhoso, amados. Lidar com a Bíblia não é para preguiçoso, não é para negligente, não é para displicente, não é para gente que não leva a sério mesmo. Então lidar com a Bíblia e ter de fato a interpretação adequada é para a gente se engajar nisso. É para quem examina a Bíblia. A maioria lê a Bíblia. A Bíblia não foi feita, não foi escrita para ser lida, e sim para ser examinada. Né? O examinar é algo mais minucioso, mais detalhado. Quando a gente vai, por exemplo, no médico, ele nos examina. Né? O diagnóstico dele é assim, detalhista mesmo. Ele vai tentando sondar todas as possibilidades para chegar no diagnóstico. O nosso problema é que a gente já quer para o diagnóstico logo, né? Não é isso? A gente sabe, o que eu tenho, doutor? Aí ele vai perguntando. Mas o que acontece com você? Depende, se for na UPA. Né? Depende, se for na UPA. Não, vai. Boa noite, apresentação. Não, é porque ali é tão despachante. É porque é despachante, né? Estou falando dos médicos, dos profissionais que exercem mesmo o negócio com virose. responsabilidade. Virose. O que tem criança, doutor? Virose. Toma soro, remédio é soro e repouso. Para tudo, né? Mas, falando assim, como deveria ser, nós sabemos que é necessário, pegando aí a metáfora do profissional, é necessário que ele utilize das técnicas para que ele chegue a um diagnóstico, que é o resultado da sua avaliação, né? Para que ele de fato identifique e identificando toma a medida necessária para sanar aquele problema, enfermidade, etc. Então, trazendo aqui para quando a gente lida com a Bíblia, o que a gente está dizendo é que nós precisamos, para ter esse resultado final, esse diagnóstico, do texto bíblico, por exemplo, nós precisamos então identificar uma série, que seria no caso do médico, sintomas, né? E no nosso caso uma série de informações que vão nos levar à conclusão. Então é assim que a gente lida com a Bíblia. E aí a gente vai percebendo isso aí, tá bom, amados? Deixa eu só abrir aqui o slide. E aí a gente vai percebendo isso. Pronto.
Suporte ao professor. Se o professor não for suportado, não tem jeito. Então, deixa eu ver aqui. Expressões idiomáticas ainda não, slide. Então vamos para os slides, que a gente vai retomar. Está nítido aqui, né? Tranquilo, né, irmãos? Oh, que coisa boa, né? E foi pensado já em algum tempo que a tecnologia era contra o reino de Deus. Já pensou num negócio desse? Né? Já foi um tempo que, quando surgiu o rádio era tido como algo do mal, era algo assim, não é de Deus, né? Aí veio a televisão também, não, a televisão desvia os crentes, não é não? Até chamaram a dizer que a televisão tinha o nome de tira-visão, com diabólica e tudo no teto. Diabólica, né? Era parabólica. E às vezes eu até tenho a impressão que esse negócio é contra mim, mas eu acho que é só os detalhes aí que precisa ser melhorado. Rapaz, está lento demais mesmo hoje, viu? Da igreja de Deus e Amor, não usa. Já viu lá embaixo? Não, ó. Já, né? Não, amado, aqui é outro. Do lado, sabe o que acontece? Meu filho lado. usa. Aqui ele vai instalando. Tá aqui, ó. Ele vai instalando um bocado de coisa. E aí, terrível, né? É pesado. É, mas até daqui a pouco tempo eu vou ter que providenciar uma máquina dessa para. Faz um vídeo na internet. Para um rapaz. 8 GB de memória. É, tem essa questão. É que a gente é professor, vai ter que, entendeu? Não. Ele é professor, louvado seja Deus, né? Faz a vaquinha, meu irmão, faz a vaquinha. Quem doa aí. Opa, meu irmão, e um HD de quanto que você quer o profissional? Fala aí, tá bom, 1 tera tá bom. 1 tera. Já tá bom. Rapaz. Tá dando mais memória, né? Além. É. Deixa eu ver aqui. Então, quem sabe, né? Aqueles que sentirem de Deus e contribuir, eu sinto de Deus e receber. O problema da conta é. Aí, valeu, meu irmão. E a mim complica que eu não tenho jeito desse negócio de arrecadação, viu? Para mim, principalmente. Para os outros, ainda a gente se esforça. Deixa eu ver. Graças a Deus. Vamos lá. Vamos lá. Agora foi, né? Olha, já funciona aqui o negócio. Fazendo sozinho até agora. Você é chique, hein, meu? Vamos lá, amados. Então, só para fazer uma breve recapitulação, tá bom? Uma breve recapitulação para a gente não entrar em nada aí nos slides. Então, hermenêutica, né? Vem do verbo hermeneu, quer dizer interpretar, explanar. Aí o verbo hermeneu também aparece no Novo Testamento. Lucas 24, 27, aparece lá com a palavra explicar. Mas no original, lá na língua grega, então está o verbo hermeneu, tá bom? Quer dizer explicar, né? Aí, 1 Coríntios 14, 27, Hebreus 7, 2, vai estar como interpretar. Então, essas possibilidades que o verbo traz como as nossas traduções, né, em português trazem aí essas palavras para expressar o verbo hermeneu, que vem de hermenêutica, ou seja, interpretar, explicar, esclarecer, elucidar. Esse é o significado, esses são os significados da hermenêutica, a palavra, tá bom? Então, a hermenêutica está aqui, a hermenêutica, aqui no pé procura descobrir o sentido da palavra do autor. O que queria dizer o autor? Aí nós trouxemos, lembra, como maçã de ouro e salva de prata, assim a palavra dita a seu tempo. Maçã de ouro e salva de prata. Então, para nós discutimos essa questão. Se eu leio na Bíblia maçã, como que vai passar pela minha cabeça que a palavra maçã não se refere a maçã? Não, nunca que vai passar isso pela minha cabeça. Não é verdade? Então, eu leio tranquilamente, não faço esforço nenhum para procurar saber se a palavra maçã na Bíblia se refere à maçã que nós conhecemos hoje. Que para mim é óbvio, mas nem o óbvio é tão óbvio assim. Né? Ou não, nem o aparentemente óbvio é tão óbvio assim. Então a gente viu que já não é tão óbvio assim. Então maçã, embora a gente conheça a maçã, a palavra maçã para nós remete à fruta lá, mas e a fruta maçã nem sempre aqui na Bíblia então vai se referenciar a isso. Aparece a palavra sol na Bíblia, para nós é sol, mas será que o autor bíblico, quando escreveu e colocou a palavra sol ali naquela ocasião, ele estava se referindo a esse astro de quinta categoria ou não? Então já percebe que nem o óbvio é tão óbvio assim, né? Então bora lá. Na hermenêutica, rapaz, não pega não na tela isso aqui? Não pega não, né? Por conta de reflexo. Então a hermenêutica e a exegese. A exegese é um campo da hermenêutica, tá bom?
A hermenêutica é como um livro de receitas, com regras de como fazer um bolo, né? Só pegando a metáfora aí. Então isso é hermenêutica, são todas as regras. A exegese é a preparação do bolo. E a exposição é a entrega do bolo para alguém comer. O problema é que estão entregando o bolo sem fazer a exegese, né? Sem seguir a receita. E aí entrega bolo, irmão, fora do ponto, cru, queimado, né? Então a gente percebe isso aí. A palavra exegese significa tirar o significado do texto bíblico e é contrária à exegese, que é impor significado ao texto bíblico, ou interpretação de um texto atribuindo-lhe ideias do próprio leitor. Ou seja, quando eu leio a Bíblia, eu tenho que fazer a exegese, que é esse exercício. Extrair da Bíblia, tá certo? Extrair, né? Fazer a exegese e trazer a minha compreensão. O que a maioria faz é a exegese, tira da sua imaginação e coloca na Bíblia. E isso nós não temos o direito de fazer. Certo, amados? Mas isso nós fazemos com muita frequência. Então vamos lá. A gente vai procurar saber o que é sentido e significado. Temos que procurar saber qual o sentido que há no texto e o significado que ele tem para nós. Atos 16, 27, capítulo 16, verso 27 ao 34. Nós pegamos esse texto, não foi na aula passada? Pegamos sim ou não, amados? Pegamos? Não pegamos? Então vamos pegar esse texto de Atos, capítulo 16, verso 27 ao 34. Prestem atenção. Porque tudo, e exatamente tudo que eu estou passando para vocês como regra, precisa ser entendida e seguida, como diz os oradores mais sofisticados, step by step. Passo a passo, amado. Certo? É que os oradores aí, eles gostam de trazer umas expressões assim, né? Para dar um incremento, né? Um ar de... Não é um negócio interessante? Então, eu vejo os irmãos falando assim, por que não usa a expressão em português, meu Deus do céu? Quem quer incrementar o negócio? Né? É lógico que nós utilizamos de outras línguas quando a nossa não tem uma expressão adequada e a gente usa dos recursos. A gente não vem pegar o espanhol, pegar o inglês, pegar o francês, né? O grego e aramaico, no nosso caso, não tem problema. Mas, sim, o que foi? Olha aí, o outro inimigo já querendo... Olha o vírus do mal. O negócio não é fácil, né? Vamos lá, irmãos. Então, o que eu estava falando das regras. Então, preste atenção. Se não entender, fala, André, não entendi. Repete de novo, dá outro exemplo, fala de outra forma. Uma outra observação importante. Eu peguei aqui um texto. Eu peguei um texto todo. Eu não vou pegar um versículo, 2 versículos. Eu vou pegar um texto que eu entendo que esse texto é onde começa e onde acaba o assunto para que eu aborde. Nós chamamos isso de perícope. O que é a perícope? Então, esse recorte que a gente faz no texto, onde a gente entende que começa o argumento do escritor e termina o argumento. Então a gente precisa também desconstruir essa abordagem nossa de pegar uma tirinha, um versículozinho, tá certo? Lembra que eu falei que um texto fora do seu contexto ele gera pretexto? Falei isso, devo ter falado isso. Então nós não podemos ter essa abordagem com a Bíblia, ir lá e ler um versículozinho. Não, se a gente está lendo, vamos ler então toda a perícope, toda a passagem, todo o bloco, tá certo? E às vezes um capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos. Eu falei de Mateus, inclusive, Sermão do Monte, são 3 capítulos. Capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7. Os 3 capítulos inteiros vai no caso, expor a fala de Jesus, que é uma fala única. Então, capítulo 5, 6 e 7, os versículos que há, os títulos e subtítulos, isso não faz parte do original. Isso muitas vezes atrapalha a nossa compreensão, porque a gente corta, a gente interrompe a fala, né, do autor lá. Eu dei o exemplo também, por exemplo, em Efésios, capítulo 5, onde tem lá deveres domésticos. Capítulo 5, verso 22. Mas, de fato, esse verso 22 é onde começa mesmo a listar quais são os deveres domésticos, a chamada submissão, ou não? E onde acaba? De fato, é no último versículo do capítulo 5, ou não? E a gente percebe que não, que o texto começa antes. Talvez, até mesmo no verso 21. Talvez melhor ainda seria o verso 17, e acabaria no capítulo 6 e verso 9. Então olha quanta interrupção nós tivemos aí nesse pequeno trecho.
Então, para nós entendermos o que Paulo estava ensinando, querendo passar, teríamos então que começar a ler do capítulo 5, verso 17 até os 6 e 9, porque aqui é uma fala só, é uma preleção só, é uma exposição só, e a gente vai interrompendo. Quando a gente interrompe, o que faz? Eu estou falando aqui, de repente vocês me interrompem, eu não concluí, e aí vai ser entendido até o que eu falei e não a minha conclusão. Eu estou desenvolvendo com os argumentos até chegar numa conclusão. E muitas vezes isso leva um capítulo, 2, 3, o livro todo, né? Mas nós temos essa preguiça enorme e a gente já quer saber logo o que significa. Já está tudo errado nessa abordagem. Primeira coisa, pegou a Bíblia, precisamos então respeitar essas regras, tá certo? De ler todo o texto, de conhecer a cultura, quem escreveu, onde escreveu, por que escreveu, para quem escreveu. Então são todas as perguntas devem ser respondidas antes de qualquer conclusão. Vou trazer aqui o slide onde a gente vai falar isso aqui. Então eu peguei todo o texto, ó, capítulo 16, verso 27 ao 34. Alguém pode ler, por favor, respeitando pontos e vírgulas? Chegou, pode ler? Por favor. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente. Não, é Atos, irmão. Atos. É Atos. Eu falei alguma outra coisa? Não, estou lendo Atos 16 e 27. É? É. Então é. Não, capítulo 27 a 34. Então, O capítulo 16. 16 e 27. Isso, é o capítulo 16. 34. é que eu Estava no capítulo 27, né? eu leio todo o contexto. Olha aí, ó. Aprendeu rápido. Vamos lá. Rapaz, como foge assim com o argumento? Então... Vamos lá. Sim. E acordando o carcereiro, Exato, é isso. e vendo aberta as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo chamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. E, tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E, tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. E, levando-os à sua casa, lhe pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Obrigado, meu irmão. Quer fazer uma pergunta sobre o texto? Sim. Pode fazer. A Bíblia foi clara e disse que todos, se você crer em Jesus, você e sua casa será salvo. E aqueles pastores que têm filhos não cristãos, ele crê em Cristo, mas a casa em si não está salva, ou muitas das vezes não é salva. Então, vocês, eu disse na semana passada, vocês vão ser tentados a perguntar para mim o significado de tudo quanto é texto. E eu não vou cair nessa tentação. Eu não vou cair nessa tentação. A proposta nossa da matéria não é explicar todos os textos, é impossível isso. É dar ferramenta para que vocês tenham possibilidade de vocês mesmos estarem pesquisando e chegando a uma conclusão adequada. É claro que um ou outro eu vou trazer explicação e tal, que a gente vai aplicar as regras. Entendam as regras, se preocupem nisso. E aí a gente já percebe também outra angústia nossa, que a gente quer saber de significado primeiro. Não é assim que nós lidamos com a Bíblia. Primeiro nós procuramos entender qual é o sentido do texto. O que é o sentido do texto? No caso aqui, Lucas, Atos foi Lucas. Quando Lucas que escreveu. Isso. Quando Lucas vai escrever, o que ele tinha na mente dele? O que ele quis transmitir com aquele escrito? Então, esse é o primeiro exercício que nós fazemos. Tentar descobrir qual o sentido, tá certo, do texto. O que o autor quis passar para aqueles primeiros ouvintes naquele século, naquela ocasião, naquele contexto cultural, histórico e geográfico.
Descobrindo isso, aí depois nós vamos para e o que isso significa para mim. Mas a maioria de nós lê a Bíblia querendo saber o que Deus quer falar comigo. Não é assim que a gente faz? Essa abordagem não é adequada. Primeiro eu tenho que saber o que Deus quis falar com aquele povo naquela época. Entendendo isso, aí sim, e o que isso significa para mim hoje, André, aqui no Ocidente, século 21, o que isso significa para mim? Aí eu vou contextualizar então o ensino bíblico. Então esse é o exercício. Percebe? Paciência, muita, não é? E a nossa alma é agoniada. Mas vamos lá voltar. Então, mas vai ser respondido isso, eu acho. Então nós pegamos um texto, e é justamente esse ponto que eu queria abordar, porque é pego aí o verso de número, me parece que é o 31, onde está escrito, né? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Irmãos, calma, me ouça até o final, não se apresse em interromper, né? Primeiro entenda o que eu estou explicando, aí sim depois, não ficou claro, aí você interrompe, tá bom? Porque veja bem, nós vamos ser confrontados aqui em ideias, e aí não é fácil, porque até hoje você pensava a respeito desse texto, isso, e eu estou dizendo que não é. Então eu falo, poxa, e aí eu vou ter que despregar tudo? Se for necessário, sim, tem que mudar, nós não estamos nessa disposição aqui, se for necessário mudar, né? Lógico, convencido pelo texto bíblico, não por um argumento de um professor, mas nós chegamos a essa conclusão por causa do ensinamento do texto bíblico. Aí o que acontece? Então a gente ouve sendo declarado e esse texto pinçado, 31, se me falha a memória, crê no Senhor Jesus que será salvo tu e a tua casa, e a declaração que se faz depois disso, então é aquela, olha, se você crê no Senhor Jesus, toda a tua casa será salva. Isso é uma promessa de Deus, está escrito. Minha pergunta é uma promessa? Não é uma promessa. Eu coloquei aqui, esse texto, ele é descritivo, ele não normativo. Não é uma promessa para todos os que creem ter seus familiares salvos, é apenas uma descrição de um fato histórico. Mas o que isso quer dizer para nós? Então primeiro nós descobrimos lá, ou vamos descobrir o sentido daquela época, mas não é uma promessa, tá certo? É uma descrição, não é uma norma, não é uma regra, não é uma promessa para todos os crentes em todas as épocas, não é. Então aí a gente ia falar, André, mas calma aí, mas e se a pessoa crê? E aí, Deus tem compromisso então com aquilo que eu creio? Não, não tem compromisso com o que eu creio. Deus tem compromisso com aquilo que Ele disse a respeito da sua palavra. Deus não tem compromisso com a minha interpretação a respeito da palavra. Ele tem compromisso com aquilo que Ele intencionou comunicar na sua palavra. Percebam que há uma diferença? Então já pensou se Deus estivesse sujeito às diversas interpretações que nós damos a respeito da sua palavra? Porque uma contradiz a outra, e uma interpretação promete coisa que Deus nunca prometeu, e aí Deus é compromissado consigo, com a sua palavra, não com nós. É como em Josué também, está falando da casa de Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa. E a interpretação que é dada muitas vezes em pregação e liberada, é que também é essa contrária, que não é específico. Agora, nós extraímos daí, então, dessa passagem, para nós, como isso pode ser aplicado. Eu posso tomar essa decisão de fato, me engajar, orar, dar testemunho, para que a minha casa sirva ao Senhor. Porém, amados, eu não tenho condição nenhuma, não tenho autonomia nenhuma para decidir sobre a vida do outro. Então, quando eu creio que a minha família vai ser salva, ótimo, tem que crer mesmo. Nós temos que orar mesmo, nós temos que dar testemunho mesmo. Só que eu posso me agarrar com todas as forças nesse texto, que é uma promessa de Deus? Não, porque não é uma promessa de Deus para todos os crentes e todas as épocas. Foi naquela ocasião, porque o carcereiro, ele seria penalizado porque ele era responsável pelos presos. Quando ele vê que o negócio está todo aberto, ele vai fazer o quê? Vai tirar sua própria vida, porque a pena capital seria a morte dele e dos familiares também. Se ele deixasse, ele era responsável, pelos presos. Então aí que Paulo diz, não faça isso não tire a tua vida, nós todos estamos aqui. E ele diz, não, se tu crer, vai ser salvo tu e a tua casa. De fato, tinha dois significados, esse será salvo. Salvo da pena capital, tá certo? Da lei romana, que não seria aplicado. E de fato, salvo porque ele creu no Senhor Jesus, inclusive foram batizados. Mas aquele carcereiro com a sua família naquela época, essa foi uma promessa e foi cumprida. Nos dois sentidos da palavra. Nem da penalidade ele sofreu, e também a sua alma, o evangelho, também eles abraçaram e foram salvos também. Mas a gente pode pegar esse texto e dizer para todos os irmãos, irmão, creia, porque Jesus vai salvar tu, a
tua casa toda creia, pegando esse texto, não podemos fazer isso. Pegar outro exemplo, que a gente ouve muito, eu vou pegar esses textos que eu entendo que é muito falado, né? De uma maneira inclusive equivocada. A gente ouve assim, ó, na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. A gente não ouve falando isso? Né? Lá em Jó, capítulo 41 e 22. É isso, amado? Isso. Né? Isso, então na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Isso é uma verdade? Não é? Como não? A pessoa que está triste na presença de Deus, essa tristeza não é revertida em alegria? É sim. O problema não é se é, se não é. O problema é se esse texto está falando a respeito disso. Aqui que é a questão. Eu não estou nem colocando se isso é ou não é. Se aquele texto, ele está falando, se referenciando a isso, que na presença de Deus, nós, né, tristes, nós somos aí convertidos aí como uma pessoa alegre. O texto não está dizendo isso. É uma verdade? É uma verdade. O outro texto da Bíblia, não é naquele. Se a gente pegar o Salmo 16, verso 10, que me faz memória, aí está escrito, na presença de Deus, abundância de alegria. Então é uma verdade? É uma verdade, mas não neste texto. É isso que eu quero chamar a atenção para vocês. Os textos nós precisamos descobrir o que eles se referem. Salmos, acho que é o 16 e 10. Confirma aí, meu amado. Não vá anotando não, confirma aí. Eu erro. Me ajudem aí, tá bom? Eu acho que é 16 e 10, né? Na presença de Deus, a abundância de alegria. Agora o Jó 41 e 22 está descrevendo, inclusive Jó é uma linguagem poética, nós temos que ter muito cuidado para fundamentar a doutrina em linguagem poética. Muito cuidado. É Jó 41 e 22, né? Na presença dele. Dele quem? Quem é esse ele? É Deus? Que as pessoas colocam como se fosse Deus. Não, irmão. É um Deus pagão. É um crocodilo. Confundir Deus com crocodilo é um negócio meio estranho, não? É um ritual pagão que eles tinham, onde nesse ritual eles dançavam e saltavam diante desse animal. Era quase que um alligator, aquele jacarezão mesmo, tá certo? Crocodilo. Então o texto está dizendo, descrevendo um ritual pagão. Olha só, é igual a Isaías, a gente pega assim, olha irmão, um ou outro ajudou, e disse ao seu companheiro, esforça-te, e coloca lá como tema da festividade, uma faixa bem grande no púlpito. Mas o que o texto está dizendo? Isaías está descrevendo que um artifício, aquele que faz o ídolo, está dizendo para o outro, olha, esforça-te, vamos fazer o ídolo, está escrito no texto, amados, é só ler, a leitura superficial, você identifica isso. Então, um idólatra está falando para o outro, né? Um companheiro disse ao outro, esforça-te, vamos fazer este ídolo para adorá-lo. 16:11, obrigado, amado. O Salmo 16:11, que na presença dele, né, de Deus, a abundância de alegria. É uma verdade, só não é no texto de Jó. 41 e 22, se vocês lerem o contexto, qual é o problema? Que a gente está pegando o quê? Somente pensando o versículozinho. Nós vamos nos deparar com diversos, irmãos, textos diversos. Depois eu passo para vocês todos esses slides aqui, tá bom? Pode ficar tranquilo. Você está ensinando para nós que nós temos que ler a Bíblia. Que lê a Bíblia adequadamente, corretamente, toda ela. Né? Examinar. Isso. Né? A Bíblia mesmo não fala examinar as escrituras, é diferente. Mas esse texto que você estava vendo, Claro. que fala assim, de repente sobreveio um tão grande terremoto. O de Jó, não? Não, de Atos. De Atos, sim. Tá. Um terremoto. Eu entendo aqui, posso estar errado também. Quando fala esse tão grande terremoto, a gente entende hoje, vendo a cabeça, tipo um terremoto. Sim. Que abala. Abalo sísmico, né? Abalo sísmico. Mas dá, pelo menos, o que foi escrito, entender que foi a mão de Deus movendo os cárceres, as paredes e tal, mas parece que foi algo local. Sim, claro. Né? Naquela dimensão daquela cadeia, vamos dizer assim. Exato. Se a gente não se ater, a gente pensa que houve um tsunami aqui. Um abalo sísmico assim na cidade de Jerusalém, né? Porque ele não encontrou palavras, eu acho, o nosso tradutor, para explicar que houve Qual que é o problema? Uma linguagem figurada. Qual que é o problema do... Não, aí foi literal, de fato houve um tremor. Aí é literal que houve um tremor. Mas qual é o problema? Qual é o problema nosso? O problema nosso é que a Bíblia ela não é explicada. O tradutor não explica, o tradutor traduz. E muitas vezes ele traduz palavra por palavra, ele está levando em conta
a fidelidade da expressão. Então ele vai, tem lá a palavra, por exemplo, no grego, que para terremoto. Ele vai pegar um equivalente na língua, no caso do nosso português, que seja semelhante a o significado dessa palavra. Então ele vai traduzir palavra por palavra, porém, nós temos todo esse pano de fundo, cultural, histórico, geográfico, linguístico, etc. E aí, a gente precisa de interpretação, porque nós estamos distantes da cultura, distantes da época. Amados, só para dar um exemplo aqui. Aliás, não, vou deixar um pouquinho mais para frente, porque tem as expressões idiomáticas e aí a gente vai entender isso. Nas expressões idiomáticas, que vocês vão compreender o que eu quero falar aqui, tá bom? Mas segura só um pouquinho, só para a gente entender. Então, o contexto, a gente precisa primeiro entendê-lo. Como é esse texto? É descritivo? É normativo? Ou seja, é uma regra, é uma promessa, é uma norma para todos os crentes de todas as épocas? Ou só foi algo momentâneo ali, descritivo, relacionado à cultura? Que é o caso aqui. Então eu não posso me apoiar nesse texto para dizer que é uma promessa de Deus em todo aquele que crê em Cristo vai ter a sua família salva. Não posso. Nem aqui e nenhum outro texto da Bíblia vai me dar margem para afirmar isso. Seria leviano da minha parte, né? E a gente vê um monte de gente se apoiando nesse texto aqui, vê os filhos morrendo de uma forma trágica, né? Longe de Deus, esposo e parentes e tal, e entra aquele conflito. Falou, mas não é uma promessa de Deus? Mas eu ouvi e recebi isso como promessa? Então, pode ter ouvido, pode ter recebido como promessa, mas se não é de Deus a promessa, ele não se compromete a cumprir nada do que ele disse. Por isso, agora, o que a gente falou a respeito da... Isso, só para acrescentar, por isso que a salvação é individual. Sim, também. Respondendo isso aí, se a gente for interpretado dessa forma... Exato. Pior é que tem gente que morre sem salvação porque não entende o texto dessa forma. Também, é um perigo. Eu conheci um irmão da fachada evangélica porque eu fiz morando nas obras. Mas só aceitei Jesus e ele acaba de ser salvo. E ninguém coloca na cabeça dele. Por quê? Ele recebeu, exato, ele recebeu essa palavra como sendo palavra de Deus, e não é. E Deus não se compromete, vou repetir de novo, Deus não se compromete com aquilo que a gente fala a respeito da sua palavra, Ele se compromete com aquilo que Ele intencionou a respeito da sua palavra. Aqui que mora o grande perigo, aqui que é a grande tragédia, é que muitas vezes nós estamos falando coisas que Deus não disse, amados. Só citar a Bíblia, a gente vai ver isso também. Tudo bem, calma que a gente vai entender aqui. Nós vamos bem, de uma forma bem compassada. Olha só, antes que a gente declare qualquer coisa, que os profetas gostam de usar isso aqui, não é? Não é? Os pregadores? Assim diz o Senhor? Então, né? Olha só, preste atenção. Nós temos aqui perguntas a serem respondidas. Nós pegamos um texto, né? Primeira coisa que a gente faz, pega o texto. O que? O que está escrito? Então a gente vai para onde? Para a gramática. Então vamos para a gramática, Isaías 57, 21. Vamos pegar o texto, vamos ler. 57, 21. Amados, eu estou pegando aqui versículo-chave. Está falando, mas calma aí, você disse que não era para pegar um versículo só e tinha que ler tudo? Sim, mas eu estou pegando um versículo-chave. Para quem conhece o texto, não tem problema, ele consegue pegar o versículo-chave. Tá certo? Então tem versículos que são chave, ou seja, aquele versículo que vai abrir o entendimento de tudo. Então, para quem já conhece o texto, ele pode pegar um ou dois versículos. Ele está pegando aquilo dentro de um contexto para abordar. Tudo bem essa questão? Senão vocês vão falar, está entrando em contradição? Não, não estou. Eu conheço o texto. Eu estou pegando o texto-chave. A gente chama de texto áudio, né? Que é a expressão que vai concluir, ou que vai resumir o pensamento. Que é no caso 27. Mas o que eu quero pegar aqui, na verdade, eu não estou nem interpretando. Não estou interpretando nada. Esqueça de interpretação. Nós primeiro precisamos fazer isso aqui, ó. O que está escrito? A gente precisa ler direito. Lendo direito o português já é um bom caminho andado. Tá certo? Pode ler, irmão, Cristiano, por favor. É Almeida Revista e Corrigida, só esse detalhe. Tá. Não, a versão sua é Almeida Revista e Corrigida, então tranquilo. Tem outro que tem Almeida Revista e Corrigida? Tem. Não, eu quero Almeida Revista e Corrigida. Tem o Corrigida. Então tá bom. Então vou pedir para o Cristiano também. Então o Cristiano vai ler o Wellington e depois talvez outro irmão. Então leia, por favor. Isaías 57, 21. Os ímpios, diz o meu Deus, não tem paz. Sim, ó, curtinho. Leia, Wellington, por favor. Os ímpios, diz o meu Deus, não tem paz. Oh, coisa boa. Leia outro irmão na mesma versão. Os ímpios, diz o meu Deus, não tem paz. Os ímpios, diz o meu Deus,
não tem paz. Sim. Vocês perceberam alguma diferença? Não? Sim. Qual foi a diferença? O sentido do oh, meu Deus mudou a medida que cada um foi lendo. Não. Eu julguei, Sim. Não perceberam. Não. Ó, eu vou ler então. Os ímpios, diz o meu Deus, não tem paz. Ou, os ímpios não têm paz, diz o meu Deus. Aí ficou mais Ah, agora sim. Essa ficou mais clara. Olha que Ele bom. coloca aqui, ó, Então, os ímpios diz o meu Deus. Você não sabe se é Deus que está dizendo, se o ímpio está falando, o escritor está falando de Deus. Então foi percebido isso. Isso aí. Alguns perceberam, outros não, mas foi percebido isso. Mas por que foi mudado? Eu vou ler aqui das duas formas, tá bom? Das duas formas. Preste atenção na minha leitura aqui. Ó, os ímpios, diz o meu Deus, não tem paz. Essa é a leitura correta. Eu não vou mudar uma palavra sequer, irmãos. Preste atenção. Não vou mudar uma palavra sequer. Os ímpios, diz o meu Deus, não tem paz. Dei outro significado? Sim ou não? Perceberam? O ímpio está dizendo que Deus dele não tem paz. Isso. Mas o que Deus está dizendo? Que Deus está dizendo que os ímpios não têm paz. Eu mudei o sentido do texto sem tirar nem pôr nenhuma palavra. O que eu fiz aqui? Não respeitei a pontuação, a gramática. Vamos pegar outro texto então? Gênesis 24 e 21. Eu quero mostrar para vocês que é possível nós já distorcermos o sentido só pela leitura equivocada. Só pela leitura equivocada. Tá certo? Eu vou pegar a Bíblia e depois eu pego até a árvore cristã. Ô, glória. E o varão estava admirado de vê-la, calando-se, para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. Alguém pode ler? O irmão está até desconfiado agora para ler. Pode ler, amado? Outro? E tem a mesma versão, claro. Ninguém quer ler? E o varão estava admirado de vê-la, calando-se, para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. Posso fazer a minha leitura? Pode. E o varão estava admirado de vê-la calando-se, para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. Mudei o significado? Mudei. E o varão estava admirado de vê-la calando-se, para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. Mudou. A pergunta é, a minha pergunta é, quem estava calando, se o varão ou a mulher? Então, mas por que deu esse duplo sentido? Porque nós fizemos duas leituras diferentes com o mesmo texto. Com pontuação diferente. Mas nós pegamos o mesmo texto? Pegamos. Alteramos alguma fala, alguma palavra? Não. O fato de nós não respeitarmos a gramática, não é certo? O fato de nós não respeitarmos pontuação, isso já tem complicação porque nós podemos dar um significado diferente ao texto. Se nós pegarmos um exemplo também, ó, matar o rei não é crime. Matar o rei não, vírgula, é crime. Muda completamente diferente. É um texto bem usado isso aí, né? Obrigado pela contribuição. Na época da escola, e olha que eu não era aqueles estudiosos não, mas eu lembro de um negocinho da escola. A professora de português, ela nos trouxe uma frase que era assim: o filho do rei tinha fugido do palácio lá. E aí o rei então disse para o escrivão escrever lá uma ordem para dar para o general ir buscá-lo, né? Então ele disse para o escrivão: escreva aí para que esses homens tragam meu filho à força. Deu a carta para o general, foram lá, trouxeram o menino morto e enforcado. O rei falou: que isso? O que vocês fizeram? Nós cumprimos a sua ordem, cabalmente, ó rei. Como assim? Aí pegou a carta, estava lá: tragam o meu filho à forca. Nossa. Amados, faz toda a diferença a pontuação. Nós podemos dar um significado diferente, né? Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Vocês conhecem o negócio, né? Firme nas promessas de Jesus. Mas você não é assembleano não, esse povo? Vamos lá, pelo amor de Jesus, me ajudem aí. É para cantar? Sim, é para vocês continuarem. Eu falei também, né, pastor? Aí, Nas promessas de não, mas todo mundo tem que ser, porque o coral é todo mundo. Não vale nota se errar, não tem problema, ensaio aqui, amados. Vamos lá.
eu canto bem na voz da multidão. A maioria deve ser assim aqui, então vamos cantar na voz da multidão. Firme nas promessas. Rapaz, você não conhece nem a área. Vai começar no corpo. Não, eu estou falando. Tem a Firme nas promessas de Jesus. Ó, Ó ou? eu sou carioca, no Rio é ó, em São Paulo é o. Nós cantamos ó Cristo, né? Mas não é ó Cristo, é o Cristo, Jesus o Cristo. Você está declarando que o Cristo não é pergunta, ó Cristo. Isso não é admiração, não é exclamação, ó Cristo, né? O Cristo, Jesus o Cristo, firme nas promessas de Jesus o Cristo, né? Não é possível. Se vocês não conhecerem essa que eu vou cantar agora, sem colar. Sem colar? Essa aqui. Quem não souber esse hino que eu vou cantar agora, quer cantar não, eu vou cantar no canto, né? Mas eu vou aqui falar. Quem não conhecer, pelo amor de Jesus, vai ter que aqui, a imposição das mãos aqui vai vir sobre sua vida. Que é o 15. O 15, amados. Quem conhece o 15? Ah, o 15. Quem que não conhece o 15? Então, como que é? Vamos lá? Cego andei e perdido vaguei, Desafinado não. longe do meu Salvador, mas no céu ele venceu, E e seu sangue verteu para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz. Foi na cruz, foi na cruz, Onde onde um dia eu vi meus pecados castigados. Não está escrito isso. Tá tudo errado. Não está tudo, mas tá meu pecado. Não são meus pecados. Eu estou falando da harpa cristã, não estou falando nem da Bíblia. É da harpa cristã. Só para chamar a atenção que quando nós não damos atenção à leitura, tá certo? Já há complicação na interpretação. Eu estou falando do básico, pegar e ler português. Eu não estou entrando em questão teológica, originais, nada, irmão. Estou indo aqui, ó, do simples. Nós precisamos entender o texto, ler adequadamente o texto, corretamente o texto, tá certo? Se é nos, é nos. Se é nós, é nós. Veja lá se tem um acento, pelo amor de Jesus Cristo. E ainda hoje não, né, de uns anos para cá, a correção ortográfica ainda complicou a nossa vida. A geração nova não tem problema, mas nós que aprendemos a língua portuguesa 30 anos de uma forma e em 5 anos nós tivemos que fazer uma adaptação, eu tenho dificuldade, não sei vocês. O ditongo aberto não tem mais acento. Por exemplo, ideia, não tem mais. Mas vamos lá. Ele está falando de qual pecado? Só por curiosidade. O pecado mater. O pecado que gera todos os outros pecados. O pecado, o autor está se referindo ao pecado de João capítulo 6, verso 8, 9 e 10, onde o autor lá, o João, diz que o Espírito Santo nos convenceria do pecado, é um pecado singular. Existe um pecado que nos levará para a eternidade, com ou sem salvação, se esse pecado nós nos arrependermos ou não. Então nós não seremos julgados porque eu fumo, bebo, me prostituo, essas coisas são a consequência de uma vida sem Deus. Mas não são exatamente essas coisas que me levará, porque tem gente que não faz tudo isso, será salvo? Não será salvo. O que a Bíblia diz? O que vai ser o divisor de águas para ser salvo ou não ser salvo? Se eu sou absolvido, permanece, né? Forense. Se eu sou absolvido, porque justificação são todos os termos que a Bíblia usa, são termos forenses. Então eu serei inocentado pelo fato de crer em Cristo, ou serei penalizado e julgado, condenado pelo fato de não crer em Cristo. Então esse é o pecado mater, e é o que o texto de João está dizendo. Aliás, o próprio Jesus, ele explica que o Espírito Santo viria para convencer do pecado singular, embora seja verdade que o Espírito Santo nos convence de todos os outros pecados. Mas não é isso que a gente está falando do texto. Perceba que não é porque uma verdade é verdade, que naquele texto ele necessariamente precisa ser aquela verdade. Nós estamos analisando textos, tá certo? Textos. Não pode ser também contraditório, mas é o texto que a gente está analisando, então aquele texto quer dizer o quê? Aí o que acontece? Segura aí, Ana, um pouquinho. Jesus está dizendo que o Espírito Santo viria para conhecer do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, verso seguinte, porque não creem em mim. Qual é o pecado que o Espírito Santo precisa convencer o ser humano? De crer em Cristo. É esse, irmão.
Porque a partir desse pecado é que a nossa vida será decidida, ele sendo arrependido ou não. Então o pecado de não crer em Cristo é que nos levará. João capítulo de número 3, verso 17, eu acho, ou 18, vai dizer isso. Quem crê em Cristo está salvo, é salvo. Quem não crê já está condenado, porquanto não creu no unigênito Filho de Deus. Tá certo? Por isso que a palavra diz que o maior pecado é contra o Espírito Santo, que é não aceitar a Cristo. Isso, então, a gente discutiu o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Será que é essas coisas que estão falando? Mas é uma questão teológica, é outra história, nós estamos lidando aqui, nem é com as questões teológicas ainda, é com interpretação dos textos. Diga aí, irmão. Você disse essa palavra, eu me lembrei de alguns amigos e amigas que falam assim, mas eu não preciso ir para a igreja, eu tenho fé em Cristo, isso já basta. Então, crer e ter fé é diferente, no caso. Tipo assim, se você crê, você sabe que aquilo que a Bíblia fala é verdade. Então, a partir do momento que você crê, você aceita e concorda com as palavras do que a Bíblia fala e pratica e vive. Então é diferente de você ter fé, no caso, eu tenho fé, mas eu não faço o que a Bíblia diz, ou eu não aceito o que a Bíblia diz. Há um problema de entendimento aqui, porque a gente entende fé de uma forma totalmente diferente com aquilo que a Bíblia diz que é fé. Então é uma questão já de cosmovisão, de entendimento e teológica. Não estou entrando nessas questões ainda. Percebe, amados? Então essa curiosidade de vocês, e agora? E o que significa isso? Calma, a gente não chegou aí. Isso é um dos últimos passos que a gente vai tomar. Eu estou lá no começo. E essa agonia nossa de já querer saber a conclusão dos negócios é que nos atrapalha. Não é? Todo mundo pro Google depois da aula. Oi? Vai todo mundo pro Google ver as interpretações errôneas. Exato, isso, irmão. Então vamos lá, nós estamos ainda no básico. Então, isso. Às vezes tem essas coisas na hora do batismo da pessoa mesmo. Sim. Às vezes a pessoa pensa e raciocina que ele tem um monte de pecado para ser perdoado, sim, de quantidade de pecado. Sim. Mas na realidade ele só tem perdoado de um pecado. Que é o de não crer em E Cristo. não fez. Então começa por aí. E às vezes o pessoal pensa nos acessórios do que o principal. Exato. Boa explicação. Mas tudo isso aí deriva da má compreensão do texto. Calma que a gente ainda vai chegar em tudo isso aí. Então, a primeira coisa que eu faço, eu leio o negócio direitinho, em português, tá certo? Aí eu vou responder uma pergunta. Então, o que está escrito? Está escrito isso, isso e isso. Tá. Quem? Contexto imediato, tá certo? Para quem foi escrito? Qual é o contexto imediato? Por que foi escrito? O contexto maior. Qual a intenção, qual o motivo do autor escrever aquilo? Qual foi o motivo? O que ele estava fazendo? Respondendo uma pergunta que foi feita? Estava corrigindo um falso ensino? Por que ele escreveu? Isso aqui precisa ser respondido. Eu não vou fazer isso agora, só estou dando espaço aqui, tá certo? Quando ele escreveu? História bíblica. Qual foi a época que escreveu? Qual foi o ano que escreveu? Qual era a época em Israel? Ou que não fosse Israel, em outro lugar? E aí a gente já pergunta onde foi escrito, geografia bíblica. O local, e a gente vai ver que geografia nos ajudará a interpretar sim. Não é certo que a gente despreza, geografia é um negócio chato, né? O negócio nem deve ser de Deus. Mas não, irmão, é importante. Como foi escrito? A cultura, a forma que foi escrito, as expressões usadas, a abordagem que se deu. Então, depois de tudo isso respondido adequadamente, aí a gente fala, ó, Deus diz assim. Percebe, amados? Então vamos lá, não se apavore, não se desespere, vai ficar pior daqui um pouco. Perguntas são feitas a respeito do texto bíblico. A gente fala e as pessoas vão questionando, né? Menino, Jesus disse, se alguém te bater, oferece outra face. Pastor, se a gente for no nocaute? Então, a gente vai declarando o texto bíblico. Pô, irmão, tem que animar o negócio sábado de manhã, né? Então assim, a gente vai falando, mas as pessoas vão questionando aquilo que a gente fala. E elas têm questionamento que muitas vezes não são respondidas porque a gente já tem pressupostos na nossa cabeça e acha que as pessoas também têm. Não é assim. Vamos lá, mas, ó, não tentem ler aqui, tá certo? Não tentem ler aqui. Me ouçam. Me ouçam. Já estou morrendo. Não, me ouçam, por favor, senão vocês não vão entender. A história do VCC. Conta-se que certo caipira, no seu trabalho rotineiro, no canavial, quando de repente olhou para o céu e viu escrito entre as nuvens as letras VCC. Muito religioso, o caipira julgou que aquelas letras significavam vai, Cristo chama. Fiel à visão,
correu ao pastor de sua igreja e contou-lhe o ocorrido, concluindo que gostaria de devotar o restante da sua vida à pregação do Evangelho. O pastor, surpreso diante do relato, disse: mas para pregar o Evangelho é preciso conhecer a Bíblia. Você conhece a Bíblia bastante para sair pelo mundo pregando a sua mensagem? Claro que sim, disse o homem. E qual é a parte da Bíblia que você mais gosta e conhece? As parábolas de Jesus, principalmente a do bom samaritano. Então conte-a, pede o pastor, querendo conhecer o grau de conhecimento bíblico do futuro pregador do Evangelho. O caipira começa a falar: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caía entre os salteadores. Caiu entre os salteadores, e ele lhes disse: varões irmãos, escutai-me, não tem prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Entregou-lhe os seus bens, e a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, cada um segundo a sua capacidade. E partindo dali, foi conduzido pelo Espírito ao deserto, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome, e os corvos traziam alimento, pois alimentavam-se de alfanhoto e mel silvestre. E sucedendo que, indo ele andando, eis que um carro de fogo ocultou na vista de todos. A rainha de Sabá viu isso e disse: não me contaram nem a metade. Depois disso ele foi para a casa de Jezabel, amando os filhos de Zebedeu, e disse: tivesse 5 filhos, 5 maridos, o homem que agora tens não é teu marido. E olhando ao longe, viu a Zaqueu pendurado pelos cabelos numa árvore e disse: desce daí, pois hoje almoçarei na tua casa. Filho da Lila, e cortou-lhe os cabelos, e o resto que sobraram foram 12 cestos cheios para alimentar a multidão. Portanto, não andeis inquietos, dizendo: que comeremos? Pois o vosso Pai Celestial sabe que necessitai de todas essas coisas. E todos que ouviram se admiraram da sua doutrina. E o caipira, entusiasmado, olhou para o pastor e perguntou: então, estou pronto para pregar o Evangelho? Olha, meu filho, disse o pastor, eu acho que aquelas palavras do céu não significavam vai Cristo chama, antes deveriam ser ido vai cortar cana. Moral da história: o conhecimento superficial da Bíblia pode causar muita confusão. Nossa. Isso é muito boa. É mais ou menos isso aqui que fazem os poucos, irmãos. Estão citando aqui, isso aqui é Bíblia pura, como diziam. Bíblia pura, só citou Bíblia, né? Cabeça de Bíblia. Cabeça de Bíblia. Tem um amigo meu aí que ele disse que está chegando nos 5.000. E a igreja está pegando fogo já, e aleluia. O cara que está repetição bíblico, né? Os metralhadores de Jeová ainda falam capítulo tal, versículo tal, do livro tal, e vai, irmão, juntando textos desconexos, texto fora do contexto, e faz essa lambança aqui, E ó. lá, sei lá, né? Canela de fogo puro, metralhadora fala. Isso. Percebe, amados? Citou Bíblia ou não citou? Citou. Só texto bíblico, não é? Mas isso tem significado, isso tem nexo, tem sentido? Não, amados. E é o que a gente tem visto muito por aí. Pessoas pegando e citando Bíblia, e as pessoas têm como sendo palavra de Deus, e não é palavra de Deus. Não é. Emenda um no outro. É um pretexto, o outro pretexto para fortalecer o pretexto. Então é complicado, amados. Um conhecimento superficial da Bíblia pode causar muita confusão, né? Quem prega o Evangelho tem que estar preparado para isso. Inclusive, aquele que prega de púlpito, aquele que é um ministro, aquele que é um pregador, que ensina, que instrui, que discipula, que evangeliza, precisa ter um conhecimento adequado da Bíblia. Tá bom? Vamos lá para o nosso intervalo. E nós voltamos depois dos comerciais. E a prova, pastor? Calma, amada. Você está querendo a Viu, prova assim? André? É que nem você viu as pessoas falando, né? Ô professor, vai ter calda de cana aí? Bem não, ó. Vai só. Vai ter calda de cana aí?